Aqui, acho que agora vai, viu? Ou até que fim, meu irmão. Hoje nada quer dar certo aí, até aqui não quer dar certo. Agora Ufa, eu não tô te vendo, só não tô te vendo. não Aqui, tá me vendo não, é? não. A Oxe, parte, a parte de cima, só tá eu aqui na parte de baixo aqui, mas você não tá aparecendo para mim, não. oxe, será que apertou alguma coisa errada aí? Entre e volte aí para ver. Deixa eu ver Entre e aqui. volte aí. Alan, boa noite. Alan Santos, boa noite. Obrigado a todos. Vamos que vamos, estamos que estamos com Lázaro, grande Alan. Valeu, Alan. Ontem Lázaro aqui agora, ao vivo, para você, que é vitória de verdade. Rafael, obrigado. Vai entrando aí, galera. Chegando junto, a gente chegar junto aqui. Um pedido. E agora, Maqueiro? Rapaz, não tô te vendo, não, mas vamos seguir, vamos seguir. Tá dando para te Vamos, ouvir, então, mas pronto. Eu não entendi, mas agora eu tô te é, vendo normal. é. É, Isso aí é tá pra gente vendo? não, Rapaz, mas é pra gente eu não falar tá, dessas bombas. o negócio tá bravo, mas vamos continuar assim mesmo. Galera, hoje a gente resolveu fazer aqui porque o YouTube não conseguiu entrar, não sei porquê, mas estamos aqui no Instagram, ao vivo, para vocês, que é vitória de verdade. Tá bom? Então é isso, galera. Vamos começar, Marqueiro. O que foi isso hoje, rapaz? Um abraço, A meu irmão. gente, Deus te abençoe a aí. Compartilha gente a tinha live, compartilha a live isso. aí, deixa seu like, compartilha pros amigos. Ele já colocou, bora falar logo da merda do PP, né? E falou que tá dando para ver nós dois. Se eles estão vendo, eu vou seguir assim. Deve ser aqui algum Torcedor problema. do Eu vou seguir Vitória, assim. torcedor do Vitória, mais uma vez, triste, lamentável, né? Uma derrota aonde com bastante erro de marcação, o Vitória com -1 torcedor, né? O Vitória, desculpe, com +1, o Bahia com -1, e o Vitória conseguiu ainda tomar um gol e ainda tomar uma virada. Vergonhoso, não é? Carpini vai para conta de Carpini. Carpini entra com o time, para mim, errado. Eu acho que Hiller não era para entrar nesse jogo. Para mim, Hiller não era para entrar no jogo. Oswaldo, me perdoe, mas Oswaldo também não era para vir para esse jogo, não é? E assim, o erro de marcação muito grande. O Vitória, no primeiro tempo, torcedor, não entrou em campo. No segundo tempo, veio virado no 1000 volt. Talvez esse 1000 volt pegou o PP, que na primeira participação dele, acaba dando um murro na perna do jogador do Bahia e é expulso, né? Assim como o Jean Lucas deu um murro nas costas de Baralha. E para concluir um pouquinho, hoje é polêmica. Hoje vai ser polêmica essa live aqui. Eu tô muito chateado, eu tô aqui como eu vou de Barradão. Quando eu vou de Barradão, eu vou assim, torcedor. Mas como é que ele tira Baralhas e coloca Eric e deixa Ronald com cartão amarelo? Eu não ouvi ainda o que ele disse, por que ele tirou Baralhas. Eu quero que você me diga aí, o torcedor, por que ele resolveu tirar Baralhas e deixar Ronald com cartão amarelo. E logo no segundo tempo, sempre assim, torcedor, ele espera tomar o gol para depois ele substituir. Fala aí, Américo. Fala, torcedor. Galera, hoje eu não estou muito bem, não. Vou deixar mais para Maqueiro. Rapaz, é decepcionante. Tudo dá certo. A magia dá certo. Jean Lucas, um jogador experiente, resolve dar um murro no jogador do Vitória. E tá tudo certo. E a gente mesmo é nossa própria dificuldade. O Vitória se torna a sua própria dificuldade, meu irmão. Então, é só tristeza, meu irmão. Porque primeiro o técnico tira um volante, que é o que faz o combate do meio
meio do Bahia, independente que a gente está com menos um, o meio do Bahia é um meio de respeito, né? Everton Ribeiro jogou muito hoje, cabeceando a bola. Então, rapaz, aí chega a nossa zaga e faz aquilo lá, tenta tocar dentro da área. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi. Ele recebeu de costa, era para ele fazer o pontinho e dar aquele chutão para cima, como todos os zagueiros fazem, né? O que foi que ele fez? Ele tentou tocar para o lado. E por que eu quero saber de vocês? Porque ele resolveu entrar com Edu totalmente perdido em campo, totalmente perdido em campo. Entrou com Railer também, mas Rato. E Rato. Rato perdido. Rato não quer mais jogar no Vitória. Que migué é aquele daquele negócio no joelho. Então, velho, a gente tem que rever muita coisa no Vitória para que a gente não passe tanta raiva esse ano, tanta coisa ruim que está acontecendo no Vitória. O presente que ele ia dar a gente ganhar do Bavi, o Vitória dominando o jogo. Rapaz, é coisa de dar raiva, dar nervoso. Carpini ainda não ganhou um confronto com o Rogério Ceni, ainda não ganhou um confronto com o Rogério Ceni e Carpini, entendeu? E o seguinte é esse, o Hiller andando em campo, Rato andando em campo, Jamerson e Claudinho não acertando um cruzamento. Aí quando eu falo, eu sou errado. O Vitória, torcedor, precisa contratar, no mínimo, eu estava falando de 5 jogadores, mas agora eu estou aumentando para 6. Precisa de 2 laterais, 2 atacantes, só aí é 4, concorda? Pronto. Mais o meio de campo, porque sem Mateuzinho, esse time é nada. Sem Mateuzinho. Aí um colega disse assim, o mal é que vocês estão exaltando o Mateuzinho. Ô irmão, me diga aí se Rato faz a função de Mateuzinho. Quem é que está aí para fazer a função de Mateuzinho? E para completar, precisa de um zagueiro. Porque aí a gente só tem confiança em Halter. A gente não tem confiança em Edu. A gente não tem confiança em Nery. E Zé Marcos ainda estava melhorando ali o Zé Marcos. Entendeu? Então, assim, é complicado, Américo. É muito complicado porque a gente agora voltou a fazer gol. Obrigado, Kaiser. E aqui eu quero pedir perdão a você, porque eu fui um dos que disse, será que Kaiser vai ser o salvador da pátria? Será? Eu acredito que não. E você está pagando a minha língua, Kaiser. Muito obrigado. Se a bola chegar em você, você marca gol. O caso é que a bola não chega, né? Mas toda vez que chegou, você foi lá e decidiu. Claro, você perdeu um gol, né? Você pegou ali no contrapé da bola e a bola subiu. Mas você tem faro de gol. Verdade, meu amigo. O rapaz Kaiser me surpreendeu mesmo. É um cara que domina a bola, que toca, que dribla. Não é aquele cara que só fica ali no meio, faz gol. Então, realmente, me surpreendeu. E eu estou muito feliz em ter Kaiser. Mas muito triste em ter um jogador, um tal de Pepe, que entra para dar um murro na perna do cara, velho. Sem noção, velho. Sem noção. Claudinho, de novo, Vitória toma gol pelo lado, pelo segundo. Rapaz, e a gente vai ficar fazendo o ano todo esse tipo de live, cara, dizendo que o Vitória tomou gol de escanteio, dizendo que entra, me perdoe, um imbecil, que o nome daquele é imbecil, ele tinha que ser, fosse um presidente, mandava ele embora, independente do que ia ter transferbar. Eu não queria saber, meu irmão. Porque um cara entrar num clássico e dar um murro na perna do jogador sem motivo nenhum. O do Bahia, pelo menos, perdeu a bola ali, ele não tinha motivo nenhum para dar um murro no pé do cara. Mas também foi idiotice. Mas também foi idiotice de Jean Lucas. Estava com sangue novo, tinha entrado naquela hora. Que idiotice fez a gente se igualar ao time da Sardinha, que nem jogou nada, velho. O torcedor da Sardinha hoje está comemorando 3 pontos à toa porque o time não jogou nada.
o time não jogou nada. O time falou, ganhe Vitória. E o Vitória, infelizmente, ele é o seu próprio adversário, é o Vitória. Rapaz, é complicado mesmo. Eu vou fazer só um ajuste no que você falou. O Bahia perdeu o Jean Lucas, Américo, muito rápido, né? E se realmente não perde Jean Lucas, o jogo talvez também fosse diferente. Porque se a gente pegar os meia do Bahia, os laterais do Bahia, a zaga do Bahia e o atacante do Bahia, é totalmente superior, tecnicamente, mais do que o do Vitória. Isso não tenho que negar, torcedor. Você pode me atacar, você pode dizer que eu estou exaltando o rival. Eu não estou exaltando o rival. O rival só está hoje assim porque o rival é SAF. Coisa que nós já está na hora, ou já passou do tempo, de virar SAF. Eu não estou dizendo, torcedor, que vai pegar o Vitória, cheio de patrimônio, e vender para o Bacatela, que aqui não é feira. Eu não estou dizendo isso. Mas está na hora de a gente competir todos os campeonatos de igual para igual, porque todo ano é a mesma coisa. O rival só está assim porque é SAF. Porque se não fosse SAF, estaria que nem eu e você, brigando para não cair, todo ano brigando para não cair, todo ano para não brigar para não cair. E às vezes nem Sul-Americana, Bahia e Vitória pegava. Entendeu? Então, assim, tá na hora de virar SAF até o final do ano, ter realmente uma conversa para apresentar a gente, entendeu? Para apresentar a gente, para a gente competir o campeonato de igual para igual. Eu estou cansado disso. Eu estou cansado. O Vitória faz umas contratações medíocres, isso é verdade, medíocre. Jamison e Claudinho chegando nos primeiros jogos. A gente, encontramos um laterais bom, mas só foi fachada, tudo abaixo da média. Os caras não acertar um cruzamento, os caras deixar os caras cruzar na área, pelo amor de Deus, no meu baba, eu não deixo o lateral cruzar na área não, irmão. Eu não deixo o meio de campo cruzar não. Claro, eles vão cruzar, mas de tudo que eu puder para interceptar, eu vou interceptar. Mas os caras não. Bola na área da Vitória é um desespero, porque Lucas Arcanjo fica no gol, esperando o zagueiro tirar. E o zagueiro fica esperando o Lucas Arcanjo sair do gol. Ele não vai na bola aérea. Na rasteira, Lucas Arcanjo cresce. Mas bola aérea, esqueça, torcedor. E falar o quê, velho? Eu vou dizer assim, entrou certo com o time, o que é que você achou? Não. Quais foram os erros ali? Edu estava nervoso, errou 5 passos logo de início. Entrou com Hiller e eu não colocaria o Kaiser de início, porque o Vitória tinha que marcar a frente do Bahia. O Bahia estava chamando Vitória. Infelizmente, de início, por quê? Porque quando você tem um jogador de explosão igual a Kaiser que faz gol, você muda a dinâmica do jogo. Imagina se ele bota a Kaiser quando fez o empate. Poxa, o Kaiser ia explodir, porque o pulmão dele estava cheio. Você está entendendo? Então ele errou, cara. Claudinho, meu irmão, como decaiu o futebol desse menino, que logo no início de temporada era brocadeira. Aí você vai ver também, Rato não quer mais jogar, gente. Aquele negócio do joelho que nem cara de dor ele estava sentindo foi maior migué. Rato não quer jogar. Aprenda uma coisa, Rato não quer jogar no Vitória. Aprendam isso. Entendam isso. E Pepe, para mim, nem entrava mais no Vitória. Fechava amanhã as portas para ele, que foi uma imbecilidade. Como foi o do Bahia, que eu não entendi também, um experiente, mas pelo menos ele tinha perdido a bola e estava brigando pela bola em pé. O outro já ia cair no chão. Rapaz, eu não gosto nem de falar. Hoje eu deixo todo com você. Quem foi o pior jogador? Quem foi o melhor? O que é que você achou do esquema tático? Onde foi que o Vitória perdeu? Eu quero que você me fale tudo isso aí, meu amigo. Grande Américo, mandar um abraço aí pro Ró Mascarenhas. Acho que esse aí é primo, viu?
Esse aí acho que é primo. Lázaro Mascarenha, Ró Mascarenha. É primo. Um abraço, meu filho. Se vir aqui, ele disse que está só sorrindo. Está sorrindo por quê? Porque ele é rival. Por isso que ele está sorrindo. Ele é rival. Está sorrindo, que é seu parente Bahia. Isso aí. Mas eu vou falar aqui um pouquinho do Bahia. Espera aí rapidinho, Maqueiro. Gente, o Bahia não jogou nada não, velho. Me perdoe, o primeiro gol, uma falha do... Eu sei, Américo, não importa, mas foi uma falha de novo da zaga do Vitória. E o segundo gol, o Vitória ficou tocando um para o outro dentro da área, gente. O zagueiro recebe de costa. Isso é regra de todo zagueiro. Ele vai levantar, vai dar um pontinho e dar aquela bicuda para cima. Ou então para trás. Não é isso que a gente que é zagueiro entende? Não, ele está de costa, tenta tocar para o cara do lado, dentro da área. Gente, então, Bahia não jogou bem. Não, o segundo gol foi uma brincadeira de criança. Brincadeira de criança. A bola pulando, que nem pipoca, né? E aí ninguém tira, ninguém chuta, né? E numa hora dessa sobra para o jogador do Bahia, que aí deu um balaço e aí não tinha muito o que fazer, né? Sobrando para ele. Para mim, não entrava com Hiller, eu não entrava com Oswaldo. Eu não sei porque depois que eu soube, o Fábio não viajou, entendeu? Eu entraria com Mosquito. Por mais que a gente também vem falando que Mosquito tá abaixo da média, mas eu entraria com Mosquito, entendeu? E Edu e Neres, para mim não dá mais. É por isso que eu falo, Vitória precisa de mais um segundo zagueiro. Edu e Neres, para mim, não dá mais. Como Jamerson e Claudinho também, para mim, não dá mais. Lázaro, então o time todo não dá mais. Se eu pudesse, torcedor, o time todo, para mim, tirando aí Baralhas, Mateuzinho, Lucas Arcanjo e Kaiser, que chegou agora, não é? Kaiser, que chegou agora, e Ronald, e o Janderson. Lucas Halter. E o Janderson, para mim, eram os 5, 6 que eu aproveitava. Mas, como a gente já está indo para junho, a gente não pode desmantelar o time todo e contratar 12 jogadores, aí 11 jogadores. É sem condição, até pegar um corpo, pegar um entrosamento, isso vai fazer mal a gente. Mas que a gente precisa de 6 jogadores, no mínimo, para a gente encorpar nesse time para junho e tentar permanecer no Campeonato Brasileiro para 2026, né, já pensando em 2026, isso a gente precisa, Américo. Torcedor do Vitória está muito chateado, porque a gente empatou e teve oportunidade de fazer 2 e 3. Na mesma da hora, teve a oportunidade de fazer o segundo, não é? E o terceiro. E simplesmente foi displicente, não é? Acabou não fazendo gol. E aí, quem não faz, acaba levando. Foi o que aconteceu. Verdade, meu filho. Que isso? Mas é isso aí. Eu acho que só Jamerson, que os cruzamentos estão vindo. Ele também entrou com Oswaldo, que foi muito bom, mas Oswaldo cansa. Oswaldo não é para entrar de primeira. Isso. Ele não enxerga isso, não, Jogou muito, gente, mas mesmo assim, imagina a gente utilizando ele e Kaiser aos 35 minutos. Ia ser uma arma perfeita para o Vitória. Quer ver uma coisa? Eric. Talvez se ele entrasse com Eric e Kaiser. Eric, por mais que perdeu aquele gol, Eric é rápido, Eric também vem buscar bola, Eric, ele dribla, você viu que muitas bolas ele veio puxando, bateu no gol, ele tocou bola. Então você tem que entrar com jogadores rápidos, jogadores que pensam, entendeu? E você não pode entrar com jogadores... Vem cá, qual foi o passe que Hiller deu, torcedor? Qual foi o passe que Rato deu, torcedor? Qual foi o cruzamento que Claudinho e Jamerson acertou, torcedor? Eu só quero que você fale. Lázaro, mas se olhar para o banco, a gente não tem nada. Pois é, Carpini. Pois é, Fábio Mota. Não temos nada no banco. Olha para lá, olhe para o banco. Você vê um time desse, América, torcedor, que era para ser líder
do grupo da Sul-Americana, com Cerro Largo, não é? Com Cerro Largo, com Universidade Católica do Equador, não é? E companhia, e o time, e o defensa, o time não consegue ser o primeiro. E talvez seja o segundo, que é para refrescagem, talvez, porque ganhou lá, não é? Ganhou lá do Cerro Largo, e aí surgiu que pode se classificar em segundo e ir para uma refrescagem. Então, só aí a gente vê que esse time não tem condições. Se tivesse na Copa do Brasil, era outro problema, porque a vida do treinador do Brasil é dizer muitos campeonatos, e aí essa acaba com o jogador. Peraí, você e eu pegava baba de domingo a domingo, a gente não tem nenhum, como é que chama? Ter um ligamento, né, na coxa, na perna, não tem nada, era de domingo a domingo. Os caras jogam 2 dias, quarta e domingo. Se às vezes precisar jogar uma sexta ou uma terça, não, se ele jogar uma terça, ele vai jogar uma quinta e um domingo. Vamos lá, terça, quinta e domingo, se precisar, mas geralmente é quarta e domingo. Ah, porque o campeonato do Brasil é complicado, e isso, aquilo, pelo amor de Deus, velho, para com isso. Vou falar, o Flamengo foi campeão de tudo sem entrar com o time reserva. Sem entrar com o time reserva. O Jorge Jesus queria ganhar tudo. Ó, velho, você quer jogar? Quero, treinador, quero. Não tinha negócio de poupar, Copa do Nordeste, vou entrar com time alternativo. Ei, Vitória, você nem time alternativo, você não tem. Hoje eu tô retado, torcedor. Você nem time alternativo para você botar, você não tem. Entendeu? Entendi, capitão, entendi. É isso mesmo, velho. Rapaz, bora ver quem foram os jogadores que entraram. Vamos lá. Vamos ver. Foi Lucas Arcanjo, não é isso? Lucas Halter, Edu, que eu não entendi, mas tudo bem. Errou as 3 bolas logo no início. Aí vem Claudinho e Jamerson. Aí vem a trinca da frente. Você gostou da trinca da volância? Ricardo Hiller, quem foi outro? Baralhas, e quem foi outro? Ronald. No meio, Rato. Numa ponta, entrou com quem nas pontas mesmo? Foi... Ele fez Oswaldo e Kaiser. Kaiser, pronto. Foi isso aí. O que é que você achou dessa escalação de início? Não achei boa, como eu já falei aí, porque eu não gosto de Hiller. Ah, mas só tinha o William Oliveira. Ou fazer o quê? Tá machucado. Fazer o quê? Tá machucado. Fazer o quê? Entendeu? Então, assim, o Rato tem quem? Vem cá. Quem é o outro que o Vitória podia botar para fazer essa função? Porque só tem Mateuzinho e Rato que aproxima para fazer o meia. Não é? Agora, no ataque, ali que ele pegou e colocou o Oswaldo com o Kaiser, eu colocaria o Eric, que é rápido, e o Léo Pereira, se tiver disponibilidade. O Braga, me perdoe, não vai vingar no Vitória. Não vai. Fez aquele gol, fez, mas não vai vingar no Vitória. Léo Pereira, eu também acho que não vai vingar. Ele até buliçoso. O Eric ainda pode vingar. Eric, Fabre, ainda vindo o Janderson. Já vi gente hoje falar mal de Eric. Ele pegou o primeiro tempo ali, foi pra cima, driblou o segundo tempo, sumiu, velho. Sumiu. Não, mas mesmo assim, o Eric desses daí ainda é o mais buliçosozinho, o Kaiser e o Janderson. Entendeu? Léo Pereira, o Braga, para mim, não consegue vingar no Vitória. É o que o Vitória tem, torcedor. Vitória não tem muita opção, não. Se depois você buscar o banco aí, você me diga aí quem são os relacionados do banco do Vitória, para a gente ver que é 12 por meia dúzia. Não tem muita coisa, não tem muita técnica, não. Se ganhar é na raça.
Mas na técnica, esqueça, irmão. Mas que bom, que bom. O gol começou a aparecer com o Kaiser. Isso já é um pouco de alívio para o torcedor do Vitória. Como o cara que estava narrando falou, foi um tratamento do Vitória muito bem, para não botar ele logo, tratou ele, mas será que ele aguenta todos os jogos assim? Eu colocaria ele ainda no segundo tempo, para ele ir pegando ritmo. Eu achei que ele é um cara muito bom, muito experiente, ele não só faz o gol, ele dribla, ele toca, ele faz a proteção, que ele é forte, deu aquele chute que... Quem foi que perdeu o gol, rapaz? Que ele deu o chute no goleiro, a bola sobrou de lado. Foi o Eric, não foi não? Passou por ele. Foi o Eric, que isso ali, meu irmão? Pelo amor de Deus, rapaz. Eu tava teve um chute que o Claudinho perdeu. Teve um chute que o Claudinho perdeu. Olha, até a expulsão, a gente estava na ansiedade, né? Que ia acontecer. Com a expulsão, o Vitória dá esperança a gente. Entra no segundo tempo, a gente agora vai golear. É muita maldade com o coração rubro-negro. Vitória para quem acredita. Quando a gente chega e fala assim, rapaz, várias emoções dentro de um jogo. A gente entrou na expectativa do que ia acontecer, né? O Jean Lucas dá uma esperança a gente, porque no primeiro tempo ainda estava aquele joguinho de bola ali que os dois ainda estavam em aberto ainda. Mas no segundo tempo, o Vitória veio pronto. Eu falei, pô, vai ser 3-0, meu irmão. A única bola que chega na área, o time entrega a bola. Aí é muito complicado, cara. Então, é Vitória quem tem um coração bom e quem ama esse time. Porque, rapaz, pelo jeito, quem acredita. Você queria Carpini ou ainda não é o momento? O Américo, quando eu falo de treinador, eu sou um defensor que a gente precisa criar essa identidade do europeu. O europeu, ele segura o treinador pelo menos um ano. E, dependendo da temporada, vai mais um ano, entendeu? Porque o cara tem um tempo hábil de formar um time competitivo. Mas também o europeu, os caras têm mão de obra, os caras têm dinheiro, têm contratações, diferente daqui. É como eu falei, a troca hoje, o cara olha para o banco, tem quem? A não ser que chegue jogador. Se for trocar de Carpini para chegar jogador, tudo bem. Mas, se chegar jogador estando com Carpini, possa ser que ele consiga ajeitar. Mas eu sei que Carpini ele é teimoso. Carpini demora de mexer. E isso já está criando a insatisfação do torcedor do Vitória. Demitir, para mim, Américo e torcedor, não é a solução. Agora, a solução para mim é que a gente precisa contratar jogadores técnicos para chegar e vestir, ó, vestir essa camisa aqui, ó, vestir essa camisa logo de titular. Não é para ficar treinando, que nem Kaiser não, mas Kaiser ainda deu certo. 40 dias, 45 dias aí no departamento médico, era para ficar só 15. Ficou 40 dias e ainda voltou forçado. Mas que bom, voltou e fez 2 gols contra o Vasco. Mas quem chegar, é para chegar vestindo a camisa de titular. Segura aqui a lateral. Toma aqui, atacante, ó. O direito, segura aqui, ó. Você, quando o Mateuzinho for substituído, você entra aqui. Tome aqui, ó. Zagueiro, você vai ficar do lado de Halter. Tome aqui. É isso que tem que acontecer, Américo. Verdade, meu amigo. Você está falando tudo. Chegou gente aí. Fala aí do pessoal que está chegando aí. Obrigado, galera. Tá chegando aí. Eu nunca mais fiz um vídeo aqui. Tá indo bem. Lu Abreu. Deus abençoe aí. Botou saudações aí. Família Rubro-Negra. Deus abençoe aí. Né? Tem um Xavier aqui também. Botou, fala, meu amigo, Américo. Abraço. Né? E o Alan que está com a gente aí desde o início aí, já insatisfeito com o PT. Né? Eu acho que o que ficou na história do Bavi, torcedor, e Américo, o que ficou na história do Bavi
Não foi só o 2-1, não. Não foi o Vitória ficar com mais um no primeiro tempo, não. O que ficou na história do Bavi foi Jean Lucas, né, sendo irresponsável para o lado do Bahia, dando murro, né, em Baralhas, e ser expulso a 3 minutos do primeiro tempo. E o que ficou na história para o torcedor do Vitória foi o PP ser substituído, entrando, não é, pela substituição. Depois você me pega aí quem foi que ele substituiu. E logo que ele entra, num primeiro lance, assim como o Jean Lucas, ele vai lá, o jogador do Bahia, que eu não me lembro agora, vai segurando ele, eu vi que realmente agarrou ele, mas não precisava dar um murro na perna do jogador, porque já estava ligado no 1000 volt esse Bavi. A qualquer hora, algum jogador do Vitória ia ser expulso. E eu pensei de ser Ronald, porque Ronald estava muito ligado no 1000 volt também. Eu mandei tirar Ronald, eu também falei, vai ser Ronald, mas... Rapaz, que loucura! Acho que nunca existiu isso. Em 2 jogos, os jogadores um dá murro no outro. Pai, moral, que Bavi louco, velho. Mas também a gente loucura. Vai fazer... Doido para fazer aquelas 43 mil pessoas chorarem, rapaz. Que é isso? Não. Eu fico com medo. Quando o Vitória... Quando o Vitória empatou, já foi um banho de água fria. Porque o Vitória, torcedor, quando começou os primeiros minutos, até os 17 minutos ali, o Vitória estava virado no 1000 volt. Vitória chegando mesmo. Vitória queria realmente empatar e virar. E quando o Vitória empatou, eu acredito que o que passou na mente do torcedor do Bahia foi dizendo, rapaz, esses caras vão virar. Porque os caras estão com mais um, não é isso? O Bahia começou a errar, ficou nervoso, e aí o Vitória vai fazer o segundo. Só que aí não aconteceu, né? Aconteceu o PP dar um murro, igualar a quantidade de jogadores em campo, 10 com 10, e aí, mais para frente, não é? O Bahia abre o placar, virando, né, na verdade, para 2-1, e aí o Vitória já não teve a oportunidade até de empatar, mas infelizmente o nível técnico não deixa o Vitória fruir, torcedor. A gente sabe, eu vou falar só mais um pouquinho, Américo. Eu vou repetir, isso daí é para ficar marcado mesmo. Se o Vitória não virar SAF, se o Vitória não tiver um patrocinador master, não vai virar SAF, mas chega um doido aí, que diga assim, ó, velho, contrate quem você quer. Eu vou pagar 5 jogadores da galáxia para poder jogar aqui. Ou vem da Europa, ou é daqui. Pode tirar do Palmeiras, quem que você quiser. Tire aí, que a gente vai pagar durante um ano. Aí você vai ver um time competitivo. Mas o certo é virar SAF. Por que, torcedor, e por que, Américo? Daqui um dia, o Bavi vai ser difícil do Vitória ganhar do Bahia. É clássico. Mas os caras, cada dia mais, Américo e torcedor, vai investir cada vez mais. E os caras vão trazer jogadores que vocês nem imaginavam, mas os caras sabem, vai injetar dinheiro para jogar aqui. E a gente vai ficar com refúgio de Bragantino, refúgio de não sei o quê, refúgio de não sei o quê. Pelo amor de Deus, não dá não, torcedor. Não dá não, a gente não aguenta mais isso não. Eu não quero ouvir mais isso. Vitória, Carpini gosta dessa palavra. Sabemos sofrer. Para com isso, Carpini. Que saber sofrer, Carpini? Pelo amor de Deus. Você gosta disso, Américo? Sofrer, você sabe sofrer, Américo? Eu estava doido esperando que a gente fosse bem nos 2 campeonatos, pelo menos, na Copa do Sul-Americana, e pelo menos ficar ali no Brasileirão para a gente ficar tranquilo no meio da tabela. Não, a gente está aí na Sul-Americana tendo que ganhar e no Brasileirão se atrapalhando, é um sobe e desce. Olha o que eu vou dizer a ele está atrás do Grêmio, Santos. É bom ele pegar uma gordura, porque esses caras não vão ficar aí. Não acredite que Santos e Grêmio vai ficar aí. Não. Grêmio que eu pensei que o ano passado ia cair, não caiu, então não acredite. Então, o campeonato já está começando a se desenvolver. Rapaz, o pior
que eu vou dizer a você, jogou mal? Não. Conseguiu aguentar o Bahia ali, conseguiu dominar o Bahia, conseguiu. Agora, o que é que entra na cabeça de um jogador para dar murro nas costas do outro? Rapaz, será que é o tempero do clássico? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que o juiz interveio no jogo, capitão? Rapaz, eu acho que o juiz foi muito bem. O juiz, ele deu cartão amarelo quando era para dar. Ele deu cartão vermelho quando era para dar. E o juiz deixou o jogo levar quando era para levar. Não sei o que vocês achou, mas para mim, o árbitro está de parabéns. Ele teve postura, ele teve atitude de assumir, tirar um cara a 3 minutos do primeiro tempo. Ele podia até dar um amarelo, chamar o cara, ele teve atitude. Ele poderia dizer que o jogador foi cair e tentou se coisar, mas não, ele foi realmente. Eu pensei que ele. Eu já ia desligar a televisão, que eu falei, vai ser aquele mesmo problema de antigamente. Graças a Deus, ele foi muito firme, muito forte, viu, meu amigo? Eu lembrei do Peteleco. Eu disse, eu botei logo em todos os grupos, eu tô rouco. Eu tô rouco porque não fiz a narração, mas ao mesmo tempo estava ali comentando lance após lance. E logo nesse primeiro minuto, eu disse, o Peteleco foi expulso. Um murro não é para ser expulso? Eu quero ver se o juiz vai amarelar. Mas o juiz está de parabéns. Eu não vou mentir. Ele está de parabéns. Ele, para mim, não comprometeu em nada. Caio Alexandre ficou o tempo todo querendo buscar a expulsão do Vitória. Todo lance, Caio Alexandre queria buscar, incentivando o árbitro a expulsar alguém do Vitória. Né? Eu não sei, acho que foi o Ronald. Botou a mão. Não sei se você observou, desculpa te interromper, deixaram Everton Ribeiro o tempo todo conversar com o juiz. Quer dizer, não tem capitão a gente não, é? Everton Ribeiro ficou no ouvido do juiz o tempo todo e eu aqui gritando, poxa, cadê vocês que não tiram? Porque Everton Ribeiro foi um jogador de Flamengo, um jogador de time grande. Não pode deixar fofocando ali no ouvido do juiz, não, pai. Não pode, não. Então, tá faltando a malandragem no Vitória? Complicado, viu? Então, Américo, vamos, amanhã tem mais. Amanhã vai ter mais, sim. A gente vai tá falando alguns pontos, já pensando no jogo do Santos. Mas vamos para lá, para a notinha, para ver se passa de ano, porque eu tô com vontade de reprovar o time para perder, para ver se no próximo jogo eles passam de ano. O Américo criou um quadro aqui, torcedor, que a gente chama a pontuação é passar de ano. Passar de ano. Nós dois. Então vamos começar. Goleiro, meu amigo. Você acha que nosso goleiro falhou na bola do escanteio? Eu já te disse que eu penso em bola de escanteio, né? Eu penso de um goleiro sair de murro. É o que eu penso. Eu acho que ele não pode ficar muito dependendo do zagueiro. Desde o outro ano, mas aqui tem jogador de estimação, aqui tem estádio de estimação, aqui tem torcida de estimação, ninguém pensa na instituição. Aqui o povo cria várias coisas de estimação, não pensa na instituição. Fazer o quê? Eu estou falando que o Arcanjo é mal na saída de bola, não é de agora. Mas não foi falha dele, mas pelo menos se a bola está vindo no alto, eu acho que ele devia outra coisa. O cara que estava marcando tinha quase não sei quantos metros maior do que o outro, deixou Pulga cabecear. Rapaz, é de dar raiva, meu irmão. Eu hoje estou falando triste, rouco. É de dar raiva, cara. Não era para ele cabecear aquela bola. Porra! O Lucas Arcanjo, em bola aérea é complicado. Na bola terrena, Lucas Arcanjo cresce muito em cima do atacante ou
do cara, né, que vem ali, pode ser meio de campo, pode ser, ele cresce. Se vir ali, o jogador que vem ali, na terreno, ele cresce. Agora, na aérea, eu acho que tem que trabalhar um pouco o Lucas Arcanjo, mas mesmo assim, ele fez também algumas defesas, não é? E eu vou dar hoje, Lucas Arcanjo, eu vou com 8,5. Já dei muito 10, né? Mas eu vou com 8,5 para Lucas Arcanjo hoje. Ele não, ele tá vendo que tá tendo um erro, o técnico tá vendo que tem que ajeitar é o técnico no treinamento. Aí não é erro dele, o segundo pau não é dele. Eu acho que vou dar 8 a Lucas Arcanjo. 8,5 e 8. Passou de ano. Vamos para a zaga. A zaga, deixa eu ver aqui. Rapaz, Edu, misericórdia. O bicho é esforçado, velho. Não gosto nem de fazer isso. Mas vou reprovar, velho. Vou dar 5. Edu também vou dar 5. Eu acho que eu nunca reprovei ninguém, né? Eu sempre dou oportunidade, mas assim, Edu não dá não, velho. Edu e Neres não dá, não tem condição. Não tem condição. Geisa entrou aí, ó. Geisa. Um abraço, Geisa. Oi, Geisa? Oi. Vá. Bora, fala, meu filho. Agora é quem? Lucas Ralph é sempre, né? 8 a 7, eu vou dar 7. Tá de parabéns. Halter, né? Halter eu vou dar 7,5. A Halter eu acho o zagueiro mais seguro que a gente tem ali. Não é o melhor, não é? Mas assim, entre Edu, Neres e Zé Marcos, não é? Halter para mim é o que me passa mais confiança. O meu problema é o segundo zagueiro, que o primeiro eu ainda consigo ter combate, mas no segundo eu não tenho confiança. Então eu vou de 7,5 para Halter. Agora os laterais, né? Que tá. Claudinho, meu irmão. Vamos para Claudinho, que é outro que eu vou desaprovar, que a gente desaprovava há pouco, né? Claudinho, meu irmão. Aprenda a marcar, cara. Lateral não só lá na frente, não. Você não sabe marcar, velho. Você tá zero de marcação, cara. Para com isso. Não me ensinaram que 2 funções de um lateral, não, é? Então, 5 para Claudinho. Claudinho, né? 5. Claudinho, velho, como eu falei, os primeiros jogos dele, daqui a pouco vem Jamerson, né? Vamos falar de Jamerson também. Mas, assim, os primeiros jogos dele, de Jamerson, deu um ar ao torcedor do Vitória, uma autoestima que a gente estava acertando nesses caras. Mas é muito abaixo, entendeu? O futebol desses caras, que não está acrescentando nada ao Vitória. Infelizmente, não está acrescentando nada. E hoje, por tudo que ele fez, também perde de ano, eu vou dar 5 a Claudinho. Agora, Jamerson. Jamerson é outro esforçado. Os gols estão vendo pro lado dele, se vocês perceberem, dos cruzamentos dele. Então, ele é uma força a mais. Eu não vou desaprovar um cara que ele está sempre ali apoiando. Então, vou de 7 para Jamerson. Apesar de ser esforçado, mas também perdendo muita bola, viu, Américo? Esforçado não ganha jogo. Entendeu? Eu sei que saiu alguns gols através de lance dele aí, cruzamento, quando ele acertou, mas eu vou de 6,5 hoje para Jamerson. Entendeu? 6,5. Quase desaprovou. Vamos para a trinca aí do meio. Ronald. Vai de Hiller primeiro? Vamos. Vai. Rapaz, o cara não acertava um passe. 5, velho. Hoje eu vou reprovar uma galera aí. Eu não vou botar. Não. Vai ficar na unidade. Não, e eu tô igual a você. Sabe por que às vezes é bom reprovar? Porque às vezes quando você reprova o aluno, quando ele volta sabendo aonde foi que ele errou. Aonde foi que ele errou? Foi geografia? Foi matemática? Foi física? Ele sabe onde ele errou, não é? Então ele vai se dedicar mais àquela matéria que ele errou. Então esses caras, eles precisam entender que eles estão no Vitória. Eles precisam entender que o Vitória é maior. Eles precisam entender que eles são jogadores de futebol
e que ele só faz isso quarta e domingo. E os outros dias ele se concentra, ele vai ficar com a família, ele fica na piscina, ele come uma frutinha, ele toma um suquinho fresco. Eles têm que jogar bola, velho. Eles têm que jogar bola. É 5 também para ele, reprovando o Ricardo Hiller, desculpe. É Ronald. Ronald. Não, Ricardo Hiller. Agora vai para Ronald, né? Ricardo Hiller. Bora, Ricardo Hiller, né? Ricardo Hiller foi 5 meu, 5 seu. Reprovado. Então vamos para Ronald, né? Ronald jogou bem, jogou o que sabe, tem mais a dar. Vou para botar 7. Isso, o Ronald, a gente vem pedindo o Ronald nesse meio há um bom tempo. Né? Mas hoje também ele estava em uma pegada elétrica que se vacilasse quem ia ser expulso era ele. Entendeu? Ele fez o cafezinho dele com pão hoje. Eu também não achei Ronald acima da média hoje. Né? E Ronald vai ficar para mim com 7 também. Então agora quem foi o terceiro foi Ronald. Rato. Ricardo Hiller, Ronald e Baralhas. Desculpe, Baralhas. Baralhas não jogou muito, não entendi, mas é um cara que a gente tem um respeito, tem um futebol bom. Então vamos botar 7 para Baralhas, no caso, né? 7. Eu vou de 7,5 e eu depois quero entender, amanhã a gente, quando voltar, a gente vai entender a dinâmica, né, do que Carpini disse na coletiva, qual foi o porquê ele tirou, o que ele achou quando tirou Baralhas para colocar Eric, né? O que ele queria com isso, não é? Já tomando 1-0, 1-0 do Bahia. Então, assim, a gente não entendeu muito, mas amanhã a gente vai voltar com isso aí, mas é um cara que tem respeito para mim, é um dos jogadores mais conscientes que o Vitória tem, já também jogou abaixo da média, voltando de lesão, voltou, né, não voltou isso tudo, mas eu vou de 7,5 para Baralhas. Rapaz, Baralhas 7,5, já foi a volância, né? Osvaldo, não, no meio, Rato, deixa eu dar logo, é o que mais, para mim, 3, pelo que a gente esperava desse cara, jogador grande, cresce em jogos grandes, o cara que veio com o nome, veio do São Paulo, e ele não quer jogar no Vitória, a gente percebe. Aquele gelo, gente, ali, como é que você bota um gelo, você não tá nem poupe, viu? Caô puro. Miguel. Eu boto Miguel porque ele não jogou. Ele não correu o campo todo, ele não participou de todas as bolas, de todos os lances, entendeu? Então, assim, não precisava aquilo ali, entendeu? Carpini, me tira, me substitui logo, não precisa aquele Miguel. Rato, para mim, nota 4, é muito abaixo, você falou tudo, ele veio do São Paulo, ele veio com nome, a gente esperava muito dele, entendeu? Muita entrega dele, mas, infelizmente, Rato, o Mosquito, com todo o ruim, que o Mosquito também não é nem perto do que ele já jogou, mesmo assim, o Mosquito chegou nas primeiras temporadas boa, mas o Rato, para mim, nota 4. Verdade, meu amigo. Complicadíssimo o Rato tá fazendo isso. Nota 4, né? Quem é o outro? Osvaldo e que foi o outro? Osvaldo e Kaiser agora. Osvaldo e Kaiser. Grande Kaiser. Rapaz, Kaiser que cantou, é esforçado. Hoje é o que mais, a nota mais alta para mim de Kaiser, pelo esforço, pela vontade. Uma hora o cara falou, rapaz, esse cara entrou com o espírito do Vitória. Ele tem o espírito do Vitória, então tá de parabéns, Kaiser. Muito feliz por Kaiser, dou 8 para Kaiser. Eu vou de 8,5, você falou tudo, acho que Kaiser, ele entrou com espírito, ele entrou para dizer, essa vaga de titular é minha, né? Ele entrou para dizer assim, pensaram que ia acabar comigo, mas eu estou vivo, né? Então, assim, ele quer mostrar que ele realmente é um cara que faz gol, né? Que ele se entrega, que ele dribla, que ele vai para cima. Então, 8,5 para Kaiser. Mais uma vez, Kaiser, me perdoe, porque eu fui um dos que disseram que você não ia ser esse cara
voltando de lesão, entendeu? Parado um tempo, parado no Fortaleza, mas você pagou minha língua e eu tenho que reconhecer que você está jogando muita bola e eu acredito que você ainda não está na cima da média, mas quando você tiver, Kaiser, quando você tiver vai ser igual a Alejandro, a bola vai bater em você e vai pro gol, irmão. Esquece. Realmente, galera, aqui é nossa, nós fizemos aí, né, nossa brincadeirinha que a gente sempre faz, que eu e Maqueiro aí tivemos essa criatividade, é a parte que a gente mais gosta aí do programa, né? Valeu, Maqueiro, obrigado. Bota Osvaldo. A gente já deu, não? Falta Osvaldo, velho. E aí, quanto é que você dá para Osvaldo? Osvaldo, vou dar 7,5 pelo respeito que eu tenho para Osvaldo. 7,5 para Osvaldo. Osvaldo ajudou muito Vitória. Ele tem um espírito de guerreiro. Ele é um cara que eu encaro ele como o Cristiano Ronaldo, né? Porque assim é um cara que se entrega ao futebol, é um cara que leva a sério o futebol, é um cara que gosta de jogar o futebol, não é? E essa responsabilidade você vê muito no CR7, não é? Então tanto que a gente brincou e brinca até hoje, Cristiano Osvaldo, né? É o cara que tem meu respeito, mas assim, hoje Osvaldo não consegue jogar primeiro e segundo tempo de um campeonato, como o Campeonato Brasileiro, que requer de força, requer de rapidez. Então, ele é para entrar ali os 35 do segundo tempo, entendeu? Para poder tentar ajudar o time, depender de quanto tiver o jogo, nas 15 mais 5 minutos de acréscimo, 15, 20 minutos do final do segundo tempo. Mas 7,5, né? Eu sei que ele se entregou, jogou muita bola hoje, mas eu não entraria com ele no primeiro tempo. Tá bom, Maqueiro, brigadão. Foi uma luta, gente, para fazer esse live aqui. O negócio tá pesado, tava pesado, tá amarrado, sai. Tava pesado. Tentamos e não conseguimos. Foi uma luta, mas graças a Deus conseguimos desabar por meio de Maqueiro. Eu vou botar amanhã essa live aqui no YouTube e espero que vocês assistam. Obrigado, Maqueiro. Tem muito mais amanhã. Valeu. Qualquer coisa a gente continua aqui. Outro dia, quando tiver, também é legal para a gente ir pegando outras repartições, né? Outros aplicativos. Valeu, galera. Que Deus proteja o Maqueiro, que Deus proteja a todos vocês que entraram um pouquinho e deram aí uma força para a gente. Valeu? Mais uma vez eu quero agradecer, Américo, a você por a oportunidade que deu. Mais uma vez agradecer a todos que entraram aqui para participar da live e alguns que ainda vão ver, né? Lá no YouTube, né? Continue compartilhando a live, dê seu like, se inscreva no canal, entendeu? Porque o YouTube vai entender que é um conteúdo bom, é um conteúdo que a gente fala do esporte. Às vezes entra vários torcedores do rival, do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, e a gente aceita. A gente aceita, a gente brinca com todo mundo, com todo respeito, a gente brinca, a gente fala também. Como é que está o time deles, como é que está a tabela, que inclusive, Américo, antes de encerrar, eu quero que você me diga aí qual foi a posição que o Vitória ficou, se você quiser, me fala a tabela completa, né, até para o torcedor pegar a visão, depois desse jogo de hoje, qual foi a posição que o Esporte Clube Vitória ficou, quem está atrás do Vitória, né, e que pode alcançar, ultrapassar, e o Vitória, quem sabe, em um próximo jogo, não sei se amanhã tem. Amanhã não, né? No próximo jogo, jogou todo mundo hoje. Mas no próximo jogo, se o Vitória não ganhar do Santos, que é um jogo que a gente pode... Do Brasileirão Série A. Você também pode perguntar sobre times específicos. Olha, eu vou falar. Contra o Santos vai ser um jogo... 16º, o Grêmio já é porteiro, o Grêmio já ganhou, ou já perdeu, o Juventude já perdeu e o Santos já perdeu, o Sport já perdeu. Eu acho que ninguém ultrapassa mais o Vitória, não. Vitória não, fica é o próximo jogo. Pelo menos confronto direto. Confronto direto, próximo jogo, Santos e Vitória, confronto direto. Vitória não pode perder esse jogo contra o Santos dentro de casa. Vem todo desfalcado, então tem que ganhar.
Então é isso, Maqueiro. Que Deus te proteja. O Vitória está ali no porteiro. Graças a Deus não caiu. Para a gente subir mais e mais. Vai ganhar contra o Santos. Acredito que cada vez está se ajeitando mais e mais. E estamos aí, meu filho. Obrigado aí pela força. Cada dia mais. Valeu, tamo junto. Que Deus proteja você. Valeu, torcedor. Um abraço aí. Tchau.